Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Bio é Vida. Eu sou o professor Matheus e hoje estou aqui com uma satisfação imensa e um prazer enorme para iniciar o nosso estudo sobre as organelas citoplasmáticas. Quem são essas organelas? Quais são as importantes? Uma passagem geral das principais. Galera, algumas delas nós vamos deixar para depois, porque elas são fundamentais em diversos processos fisiológicos, tá? Só para a gente ter uma ideia de quem são essas organelas e como elas passeiam por dentro da célula. E por que elas são tão importantes. Só lembrando que as organelas são como se fossem as máquinas que fazem a célula funcionar. São as máquinas que fazem a célula produzir, que fazem a célula sintetizar, que fazem a célula armazenar, que fazem a célula funcionar efetivamente. Ok? Imagine uma grande indústria sem uma máquina, sem uma maquinaria, alguém que controla, alguém que produz, alguém que faz as coisas. Não tem. Então as organelas são justamente essas estruturas, todas controladas por parte de quem manda, lá do nosso material genético, ok? Para iniciar esse estudo, a primeira organela citoplasmática que a gente tem são os ribossomos. Galerinha, ribossomo é a única organela encontrada em todas as células. Qualquer célula vai possuir ribossomo. Ele é constituído por duas subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor. Vocês vão ver lá no processo de síntese de proteínas que na subunidade maior vão ter dois sítios que vão permitir a ligação dos RNAs transportadores e que na unidade menor vai ter um sítio de ligação onde o RNA mensageiro vai trazer o código. Mas guardem isso para depois. Dentro das células eucarióticas, elas podem estar livres, ligadas à membrana do retículo ou dentro de outras organelas, como cloroplastos e mitocôndrias. Então, atentos. O ribossomo pode estar na célula eucariótica, livre no citoplasma, ou ainda ligado à membrana do retículo endoplasmático, ou dentro de outras organelas, como cloroplastos e mitocôndrias, ok? Para que ele serve? Síntese de proteínas. Galera, vou fazer questão de grifar isso para vocês. Síntese de proteínas. Toda e qualquer proteína produzida pela célula é produzida no ribossomo, ok? Falou em produção de proteína, falou em ribossomo. Tranquilo? Legal. Qual a nossa segunda estrutura? São os centríolos. Quem são os centríolos? Eles são organelas encontradas em protistas, animais e vegetais inferiores, briófitas, por exemplo. Ele é uma organela formada por microtúbulos proteicos. Nem ribossomo, nem centríolo é organela membranosa, não são formadas por membranas. O ribossomo são duas subunidades de RNA ribossômico mais proteínas, enquanto que os centríolos são formados por microtúbulos proteicos, normalmente de tubulina, ok? Ele tem essa estrutura. Nós temos um arranjo de um par de centríolos por célula, onde eu tenho 9 trincas de microtúbulos periféricos em cada centríolo, ok? 9 trincas de microtúbulo periférico em cada centríolo. Centríolo que faz qual função? Primeira função básica, ele forma as fibras do fuso da divisão celular. É ele o responsável por puxar os cromossomos durante o processo de divisão. Segunda função, é ele responsável por formar cílios e flagelos, estruturas de locomoção, estruturas que permitem a célula se locomover. Os cílios têm outras funções, por exemplo, os cílios da nossa traqueia servem para purificar, ok? Para retirar as impurezas, para filtrar o ar que chega nos pulmões. E cuidado, não são esses cílios aqui, beleza? São cílios das células, estruturas celulares. Tranquilo? Quando você pensa em cílios e flagelos, você tem uma estrutura diferenciada. Eles têm uma variação na estrutura morfológica. Eles deixam de ter esse aspecto de trincas de microtúbulo periférico para apresentarem 9 duplas de microtúbulo periférico com uma dupla centralizada. Essa estrutura é a estrutura que você vai encontrar nos cílios e no flagelos, que se diferenciam pelo tamanho e pela quantidade por células. Cílios são pequenos e em grande quantidade, flagelos são longos e normalmente encontrado de 1 a 2 flagelos por célula. Ok? Próxima estrutura, retículo endoplasmático. Quem é o retículo endoplasmático? Agora nós entramos no rol das organelas membranosas. Saúde! Cafezinho sempre é bom. Organelas membranosas. O retículo
ela é formada por uma estrutura membranosa que consiste em invaginações da membrana. A membrana, durante a formação, o processo de formação de uma célula eucariótica a partir de uma célula procariótica, ocorre em invaginações. Invaginar significa dobrar para dentro, dobras para dentro que vão permitir a formação dessa rede de canais, que é o retículo endoplasmático, que tem N funções. Quais são elas? Primeira, suporte mecânico. Galera, é a primeira função, dá um suporte mecânico à célula. Segunda função, transporte. Ela é uma rede de canais que faz transporte e distribuição de todas as substâncias pela célula. Terceiro, uma pequena taxa de armazenamento. Parte do conteúdo produzido também fica armazenado no retículo endoplasmático. Quarta, ele atua no controle osmótico, porque ele consegue armazenar determinadas substâncias. E quinto, ele organiza a membrana nuclear, ou seja, a carioteca. Vocês vão perceber que ele abraça a carioteca, ok? Só que dentro do retículo endoplasmático nós temos dois tipos. O retículo endoplasmático rugoso ou agranuloso, granuloso ou ergastoplasma. Retículo endoplasmático rugoso, granuloso ou ergastoplasma, ok? Ergastoplasma é um termo antigo, velho, lá do tempo da minha, sei lá quem, ok? Esse, além de todas aquelas funções que eu coloquei para vocês, ele é chamado de rugoso porque ele tem ribossomos aderidos à sua membrana. Esses ribossomos que aí estão aderidos à membrana do retículo, eles vão ter uma função primordial, galera. Olha lá, ribossomos ligados. Se ele tem ribossomo, ele faz síntese de proteínas, principalmente proteínas que são jogadas para fora da célula. Ok? Retículo rugoso ou granuloso produz proteínas principalmente para fora. Uma parte ele guarda, tá? O outro retículo é o retículo agranuloso ou não granuloso ou simplesmente liso. Ele não tem ribossomo ligado nele. O que ele faz? Ele faz síntese de lipídios, dentre eles o colesterol e os esteroides, bem como realiza desintoxicação. Ou seja, ele é responsável por eliminar e metabolizar toxinas que acontecem dentro da nossa, que chegam à nossa célula, ok? Então ele é responsável por essa desintoxicação. Aqui nós conseguimos observar a estrutura desse retículo. Aqui está o núcleo. Lembra que eu coloquei para vocês lá que ele faz a organização do núcleo? Está aqui o núcleo, o retículo rugoso e o retículo liso. Ele envolve a membrana nuclear formando a carioteca. Ok? Guardem, retículo endoplasmático. Próxima organela, o complexo Golgiense, ou simplesmente complexo de Golgi. Ele é formado por uma série de estruturas chamadas de dictiossomos ou golgiossomos. Nós falamos que são sáculos achatados e empilhados, que vão fazer o quê? Eles vão produzir polissacarídeos. Eles vão produzir polissacarídeos, carboidratos. Eles vão realizar a grande parte do armazenamento. O complexo Golgiense é o nosso armazém. Ele vai fazer secreção. Secretar é jogar substâncias para fora. Ele vai fazer o quê? Como? De que forma? Você está vendo aqui, ó, eu vou pegar minha ponteira, vou atualizar minha ponteira, vou mudar para vocês. Aqui é o retículo endoplasmático rugoso. Ele vai sintetizar, por exemplo, proteínas. Essas proteínas vão ser encaminhadas via vesículas até o complexo Golgiense. Aqui no complexo Golgiense, essas substâncias vão ser armazenadas. Quando houver a necessidade dessas substâncias, o que vai acontecer? Elas vão participar da formação das chamadas vesículas de secreção. Essas vesículas de secreção vão jogar a substância para fora da célula. Esse processo que envolve a produção das substâncias, o armazenamento, a formação das vesículas e a secreção é o que nós chamamos de secreção celular. Gente, por favor, guardem isso, olhem essa imagem, revejam. Produção, armazenamento, formação de vesículas e secreção. Esse processo é primordial, aparece para vocês em muitas provas. Muito cuidado, revejam essa condição, ok? Continuando para vocês, deixa eu apagar os meus rabiscos. Olha lá que bonitinho. O que vai acontecer? Quais são as outras funções, além dessas? Ele forma o lisossomo, que é uma organela citoplasmática que a gente já vai falar. Ele forma o
acrossomo. Mateuzinho, quem que é o acrossomo? O acrossomo é essa estrutura aqui, ó. Aqui, ó, a gente observa o que no acrossomo? É essa estrutura que está presente na ponta do espermatozoide. Ele contém enzimas responsáveis pela digestão da membrana do espermatozoide para facilitar o processo de fecundação, ok? Ele contém enzimas hialuronidase, guardem isso, ok? Complexo golgiense. Quem é a próxima? São os lisossomos. Quem é o lisossomo? Eu disse para vocês que é uma estrutura originada do complexo golgiense. Ele tem uma bolsa com membrana esférica rica em enzimas, hidrolases. Sabe quando o retículo rugoso produz proteína que manda para o complexo golgiense? E então, o complexo golgiense, muitas dessas vesículas, que ao invés de ele jogar para fora, ele guarda. Ele guarda formando o lisossomo. Esse lisossomo que vai ser responsável pela digestão intracelular, digestão de partículas dentro da célula. Tudo que vai ser digerido na célula é digerido pelo lisossomo. De que maneira isso acontece? Como isso vai acontecer? Olha lá. Uma partícula foi englobada, por exemplo, fagocitose. Deixa eu tirar minha carinha daqui. Ao ser fagocitada, essa estrutura chamada de fagossomo vai se juntar ao lisossomo, formando uma estrutura chamada de vacúolo digestivo. O que acontece no vacúolo digestivo? Digestão, ok? Quando a substância digerida foi absorvida, o resíduo é jogado para fora da célula. Esse resíduo jogado para fora da célula é aquilo que a célula não quis. Absorção, de incorporação, junção com o lisossomo, digestão e eliminação. Esse processo é o processo de digestão intracelular. Galera, atenção a um processo importante. Isso eu falei que é quando a célula absorve um elemento. Pode acontecer da célula fazer o quê? Dela digerir partes dela. Quando ela digere partes dela sem interferir no metabolismo, nós chamamos isso de autofagia. Agora, pode existir casos em que a célula promove uma autodestruição dela, por rompimento dos lisossomos. Nesse processo, nós chamamos de autólise, ou em outras palavras, apoptose, morte celular programada. Quando isso acontece? Quando algum defeito ou em algum momento que a célula identifica um erro, ela induz a autodestruição. Por exemplo, nós temos genes que determinam essa autodestruição quando, por exemplo, essa célula almeja, tem a vontade de se transformar numa célula cancerígena, ok? Então, tudo isso pode acontecer. Muito cuidado. Autólise, destruição da célula por rompimento dos lisossomos. Você vai ouvir com o nome de apoptose, morte celular programada, ok? Para fechar, nós temos os peroxissomos. Quem são os peroxissomos? São organelas que também são bolsas esféricas relacionadas à oxidação dos lipídios e à destruição de substâncias tóxicas. Mas, contudo, todavia, no entanto, a principal função dela está ligada graças à ação da enzima catalase ou peroxidase, que vai ser responsável por degradar o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada. A ação da catalase transforma a água oxigenada em água mais oxigênio. Gente, a água oxigenada é um produto tóxico, não pode se acumular. Quando a catalase entra em ação, joga. Tanto que a peróxido, para quem não se ligou, peróxido de hidrogênio, o H2O2, nada mais é do que água oxigenada. Você fez um machucado, machucou, passou água oxigenada, fez psh. Por que fez bolinha? Porque a ação das suas células que contém catalase degradam a água oxigenada e liberam água e oxigênio. Por que eu uso no machucado? Porque grande parte das bactérias patogênicas, dentre elas o Clostridium tetani, causador do tétano, é uma bactéria anaeróbica obrigatória. E quando você tem o excesso de gás oxigênio, ele é tóxico e promove a morte dela. Por isso você tem uma desinfecção. Ok? Então, muito cuidado com isso. Tranquilo? Uma passagem rápida com essas organelas. Recomendo que montem uma tabela, façam uma organização, liguem as funções das células com cada organela. Logo nós voltamos com mitocôndrias e cloroplastos. Muito cuidado, lembre, Bio é Vida, Mateuzinho com vocês sempre. Beijo, até a próxima.